Sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa comunidade e eu quero começar como a gente sempre faz, né? Orando e pedindo ao Senhor direcionamento para esse tempo. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um encontro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco durante essa caminhada, Pai. Que o Senhor venha se revelar a nós hoje, Pai. Que o Senhor venha tratar os nossos corações, aquilo que o Senhor deseja tratar, Senhor. Que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis à Tua voz. Que a nossa mente, Senhor, todo embaraço que esteja tentando nos impedir, Pai, de entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. Que caia hoje, no nome de Jesus, que nós possamos ter uma mente aberta, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje, Pai. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me use, Pai. Eu sou apenas um vaso de barro nas mãos do oleiro, Pai. Que o Senhor derrame da tua unção, derrame do teu óleo fresco, Pai. Que possa fluir através de mim, Senhor. Que não seja eu falando, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre tempos e estações. Eu vinha buscando no Senhor, né, aquilo que Ele queria compartilhar com a gente durante esse tempo. E o Senhor me deu, primeiramente, uma visão sobre frutos, né? Sobre árvores, sobre plantações. E no começo eu fiquei um pouco sem entender qual era o teor da mensagem, né? E depois o Senhor foi descortinando para mim e Ele me deu, no final, o tema Tempos e Estações. E a gente precisa aprender a discernir os tempos e as estações de Deus. Porque assim como as árvores, elas passam por tempos e estações, por processos, nós também passamos por tempos, estações e processos durante a nossa vida. E existem tempos em que vai fazer mais frio, como a estação do inverno. Existem tempos em que o sol vai nos aquecer, como a estação do verão. E em cada um desses tempos e estações, a gente precisa viver o processo que elas exigem, que cada tempo e estação vai exigir. Porque uma árvore, ela perde as suas folhas no outono, durante a estação, né, de inverno, outono, e não adianta a gente tentar impedir que isso aconteça, porque é o curso natural daquela estação, daquele tempo. E esse processo ele é necessário para que na primavera novas plantas e frutos apareçam. Então vai chegar a estação na nossa vida onde os frutos vão começar a aparecer. Mas se a gente ficar resistindo a passar para uma próxima estação, nós vamos perecer. Porque o curso natural daquilo que o Senhor desejava fazer na nossa vida, a gente está cortando, a gente está impedindo o fluxo daquilo que o Senhor desejava fazer. Então, vou passando aqui minhas anotações. Quando a gente tenta impedir os processos de Deus, ou quando a gente não aceita essas mudanças de estações, a gente acaba ficando presos em ciclos infindáveis de frustrações da nossa vida. Muitas vezes a gente se questiona por que as coisas estão sempre dessa forma na minha vida, porque talvez você não está aceitando as mudanças de estações que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque para viver o novo de Deus é necessário aceitar as mudanças que as estações trazem. E na estação do outono, por exemplo, é uma estação de perda. É uma estação quando Deus ele nos pede que nós deixemos ir. Quando Ele nos pede para abrir mão, para entregar, para que as nossas folhas caiam. Mesmo sem a gente entender, a gente precisa obedecer na estação do outono. Depois vem a estação do inverno, que é aquele período de espera. É a estação em que tudo parece estar estagnado, mas as nossas raízes estão sendo fortalecidas no invisível. E a gente precisa entender que Deus trabalha nas estações de silêncio, nas estações de espera.
Ele trabalha enquanto nós estamos esperando, assim como diz em Salmos 40, do 1 e 2, que diz: esperarei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou em um lugar seguro. Qual foi a consequência da espera? De nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. É Ele nos tirar dessa situação de destruição que nós estamos vivendo e nos levar para um lugar seguro. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam. Assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a esperar quando Deus está em silêncio. Se Deus não te falou, vai, não vai, permanece onde você está, até que Ele dê um comando. Permaneça com a última palavra que Ele te entregou. E a próxima estação é a estação da primavera, é a estação da esperança, onde pequenos brotos começam a surgir. O nosso coração começa a acreditar novamente, começa a ter esperança novamente. Mas por quê? Porque a gente permaneceu na estação de inverno. A gente permaneceu confiando no Senhor na estação de inverno, para que a gente pudesse viver a primavera do Senhor, para que a gente pudesse contemplar os brotos nascendo, para que no verão nós possamos florescer. O verão é o tempo que o cuidado de Deus se revela na nossa vida. É onde a abundância, é onde aquilo que o Senhor tinha para nos entregar, que agora a gente está preparado para receber. Assim como a gente precisa aceitar o processo das mudanças de estações, a gente também precisa estar preparado para passar pelas podas de Deus. Assim como diz lá em João 15:5, que todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá, Ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, para que a gente possa dar mais frutos, o Senhor vai precisar nos podar. E a poda do Senhor, a poda não é algo confortável, mas ela é uma prática que é essencial para garantir a qualidade e a quantidade da produção da planta. E eu quero compartilhar com vocês quais são os tipos de poda de uma planta, para que você possa entender que aquilo que acontece no natural acontece primeiramente no espiritual. O Senhor, Ele não fez nada em vão. O Senhor não fez nada desconectado. Então, o processo de poda de uma planta a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. A primeira poda é a poda da formação. Ela é realizada nos primeiros anos após o plantio daquela planta. E qual é o objetivo? É dar forma àquela planta, para que ela possa se preparar para a produção. Então, quando nós somos enxertados na videira, que é Jesus, Ele precisa fazer essa poda para nos dar uma nova forma. Aquela forma antiga que nós tínhamos precisa ser mudada, precisa ser transformada, agora que nós estamos em Cristo. E isso faz com que nós fiquemos preparadas para o novo que o Senhor vai trazer nas nossas vidas. A gente precisa passar pela poda da formação. E a próxima poda é a poda da frutificação ou da produção. Essa poda ela é realizada anualmente e ela visa otimizar a produção. Ela vai selecionar os ramos mais adequados e vai remover os excessos. E quando a gente está caminhando com o Senhor, é necessário que a gente retire os excessos. Esses excessos que tentam nos distrair, esses excessos que talvez nós estamos carregando por tanto tempo.
mas que a gente seja colocado aquilo que verdadeiramente importa. E para isso o Senhor vai precisar nos podar, para que a gente possa dar frutos. E quais são esses frutos? São os frutos do Espírito. A outra poda é a poda de renovação. Essa poda ela é utilizada para eliminar os ramos velhos ou danificados, promovendo o rejuvenescimento da planta. E ao longo da nossa caminhada com Jesus, as adversidades, os problemas, as tempestades, elas vão nos deixar cansadas. E para isso o Senhor ele nos poda mais uma vez. E ele retira aquilo que está velho, aquilo que não faz mais parte da nossa estação que estamos vivendo, do nosso propósito. Ele vai retirar os excessos. E todas essas podas, elas são dolorosas, porque a poda ela é um corte, é uma ruptura, é uma mudança que muitas vezes a gente não quer lidar. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com aquela mudança. Mas a gente precisa confiar que o agricultor sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós necessitamos e a gente precisa confiar na vontade do Senhor. Porque para que o vinho novo do Senhor possa ser gerado, nós vamos precisar ser esmagados, assim como é no processo de formação de um vinho. Para que o vinho seja gerado, a uva precisa ser esmagada. Assim acontece com a gente. Em muitos momentos, o Senhor vai nos esmagar para tirar de nós o vinho novo que vem dele. Então não fuja dos esmagamentos de Deus, das prensas de Deus. Resista, permaneça, confie no Senhor. Confie, deposite a sua esperança no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já falou sobre a sua vida. Mas você precisa entender que não é no seu tempo, é no tempo e na estação do Senhor. É por isso que nós precisamos aprender a discernir. E continuando a leitura de João 15, no versículo 5, o Senhor fala: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E nós precisamos entender que nós somos os ramos que foram enxertados na videira e que é necessário que a gente permaneça nele para que a gente possa frutificar. Não tem como a gente dar frutos sem nós estarmos nele. Não tem como a gente produzir coisa alguma se nós não estivermos enxertadas no Senhor. E João 15,6 continua: Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E o Senhor me falou esses dias: Estou eu enviando os meus anjos ceifeiros para separar o joio do trigo, o puro do impuro. Então o Senhor está trazendo uma estação onde Ele vai arrancar os ramos que não estão dando frutos e Ele vai jogar no fogo. Ele vai jogar fora. Porque assim como na parábola, quero ler aqui para você essa parábola de Lucas 13, fala: Então contou Jesus essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Ou seja, se nós não estivermos dando frutos que aponte para o Senhor
irá cortar-nos. O Senhor vai trazer o juízo dele sobre nós. E o contexto dessa parábola, Jesus fala sobre o pecado dos galileus. E que caso os galileus não se arrependessem, eles iriam perecer. Se eles não dessem frutos que apontassem para o Senhor, eles iriam perecer. Isso se aplica a nós, porque chegou o tempo de nós nos purificarmos, de nos lavarmos, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Nós estamos com o relógio contando os últimos minutos. Não existe mais tempo para distração. Não existe mais tempo para ficar em cima do muro. Não existe mais tempo para isso. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos e decidirmos se nós vamos querer se enxertar nele e continuar dando fruto, ou se nós vamos virar os galhos secos. Se nós vamos querer nos posicionar para nos arrependermos verdadeiramente, buscar o Senhor de todo o nosso coração, sermos filhos maduros, darmos frutos e frutos do Espírito. E eu quero trazer agora para vocês segundo Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Esses são os frutos do Espírito. Mas também o Senhor é um Deus justo. E Ele está nos dando mais uma oportunidade de nos arrependermos, de nos humilharmos, de nos voltarmos para Ele. E João 15,7 continua falando: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando nós damos frutos que apontam para Cristo, o Senhor, Ele é glorificado. E quais são esses frutos? O primeiro deles é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso nós não demonstramos apenas em palavras, mas através das nossas ações. O segundo dele é a alegria, uma alegria profunda e duradoura, não baseada em circunstâncias externas, não baseada naquilo que está acontecendo na nossa vida, mas baseada na presença do Senhor, na dependência do Senhor, nos alegrarmos nele, por estarmos com ele, independentemente daquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, porque o que nós vivemos aqui irá passar. Mas o Senhor, Ele é eterno. O outro fruto é a paz, é a tranquilidade interior, a ausência de conflitos e perturbações, tanto internos quanto externos. A paz do Senhor é aquela que excede todo entendimento. Não existe nada que te traga paz, a não ser o Senhor, a presença dEle na sua vida. O outro fruto é a paciência. A paciência é a capacidade de suportar com serenidade as dificuldades e provações dessa vida. Nós precisamos aprender a sermos pacientes, a sabermos esperar, a sabermos nos calar, a sabermos suportar as provações. E o outro fruto é a benignidade. É uma atitude de bondade, de favor, de gentileza com o nosso próximo. Precisamos ser benignos,
O outro é a bondade, é sermos generosos, é estarmos à disposição para fazer o bem, para ajudar. Tudo isso aponta para Cristo, aponta para o caráter de Cristo. O outro fruto é a longanimidade, é a perseverança, a paciência, especialmente em relação aos outros. É quando a gente sabe suportar as falhas das outras pessoas. A mansidão é a suavidade, a doçura no trato com as pessoas. É sermos mansos e humildes, evitar a agressividade, a rigidez. A outra é a fidelidade, é a lealdade, o compromisso com Deus e com o próximo, cumprindo os deveres e as promessas. E o último é o domínio próprio, é o autodomínio, é a capacidade de controlar os nossos desejos, os nossos impulsos. Então, a gente precisa analisar hoje. A gente precisa parar um pouco e analisar hoje quais desses frutos nós temos dado. São frutos de maturidade ou fruto de imaturidade? São frutos que apontam para Cristo ou que apontam para nós mesmos? Será que nós estamos tendo comportamentos? Nossas ações são esses frutos, né? Que de fato trazem o caráter de Cristo. Quais desses frutos você tem visto na sua vida? E quais são os frutos que você precisa começar a dar? Você precisa começar a buscar no Senhor. Talvez você dê frutos de generosidade, de bondade, mas talvez você não esteja conseguindo ter domínio próprio. Você precisa buscar no Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor, a ser mansa, porque os frutos vêm dele, então nós precisamos buscar nele. E eu quero que você pare e anote os frutos que você precisa exercitar na sua vida durante essa semana. Você vai parar e anotar e orar ao Senhor para te ajudar a dar frutos que apontam para ele. Porque para que a gente possa continuar dando frutos, nós precisamos permanecer neles. Amém? E agora eu quero orar para encerrar esse encontro, para que o Senhor esteja trazendo ao seu coração, esteja agindo através dessa palavra na sua vida, no nome de Jesus. Pai, Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que ela irá penetrar, Senhor, como uma espada, assim como a Tua palavra fala, que a Tua palavra é mais poderosa, Senhor, do que uma espada de 2 gumes, Senhor. No nome de Jesus, que o coração dessas pessoas sejam tratados, Pai. Que os frutos, Senhor, que não apontam para Ti, Senhor, sejam removidos, Pai. Que a sua poda, Pai, possa remover todo o excesso, tudo aquilo que está impedindo essas pessoas de frutificarem, Senhor. Que toda resistência, Pai, que tudo aquilo que está tentando impedir elas, Senhor, de ir para uma próxima estação, de viver tempos novos, Senhor, que seja removido agora no nome de Jesus, Pai. E que para a honra e glória do seu nome, cada uma dessas pessoas, Pai, possam dar frutos, e frutos que apontam para Ti, Senhor. No nome de Jesus eu declaro uma nova estação se rompendo sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Uma nova estação, um novo tempo, novos frutos, no nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus.